Olá a todos, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo esse vídeo. Bom, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a nação brasileira, um recado, um aviso em específico para os servos do Senhor da nação brasileira. Nós estamos vendo o desdobramento da exposição das vísceras, né, a parte mais suja, e a exposição da corrupção de uma maneira tão imunda que nós mesmos talvez não conseguiríamos imaginar que fosse tamanha a sordidez, a sujeirada, a hipocrisia, a imundícia, quando se falava que nós éramos governados por bandidos. A gente imaginava, né, bandido que roubava pouco, mas vemos que não. São pessoas que estão ali que querem realmente destruir a nossa vida. São não apenas bandidos que roubam o dinheiro público, mas são inimigos mortais da nação brasileira. E diante desse desdobramento, de tudo isso que está acontecendo nesses dias aqui na nação brasileira, como sempre, a classe que mais sofre é a classe mais desfavorecida, né? Os pobres, a classe média e a classe baixa, né? E infelizmente tem acontecido dessa maneira. Muitos têm sucumbido, e dentro das igrejas também muitas pessoas têm sucumbido, e a gente fica um tanto quanto preocupado com relação a isso, porque temos nossos familiares, temos nossas contas, temos os nossos afazeres, né? E os nossos compromissos, e mesmo a nosso lazer, né? Infelizmente as pessoas estão sendo engolidas por essa situação. A gente vê o nosso poder de compra, ele escoar rala abaixo. A gente não tem condição de viver mais. Literalmente, a esmagadora maioria está sobrevivendo, não está vivendo mais, né? Ele mal paga a conta hoje, já está pensando como que ele vai fazer para poder pagar as contas do mês seguinte. E isso tem preocupado, tirado o sono de muitos cristãos, de muitos servos de Deus, de muitos santos, porque realmente é algo que nos traz bastante preocupação e nos incomoda bastante. Mas nós vamos fazer uma análise superficial de tudo isso que está acontecendo, porque mesmo isso que está acontecendo no Brasil tem a ver com a escatologia, e você vai entender porque. E o Brasil, ele é peça-chave, por incrível que pareça. Dentro da escatologia, o Brasil é peça-chave, embora ele não seja citado diretamente na Bíblia, mas ele é peça-chave. Por que ele é peça-chave? Por causa das riquezas naturais que nós temos aqui. O Brasil, ele é o país mais rico do mundo, e em riquezas naturais, em madeira, em minérios, em vegetais, e em especial em água. Eu não sei se você sabe desse dado que eu vou passar para você, mas o Brasil, ele é detentor de aproximadamente, e aqui é um dado que eu não sei precisar ele, mas nós temos somente aqui no Brasil mais cerca de 30% a 40% da água potável do mundo
está aqui no Brasil. O aquífero Guarani, que era o maior aquífero, localizado na região central, sudeste, e um pedaço da região sul, ele é o maior aquífero, era o maior aquífero do mundo, né? Água encontrada no subsolo, água potável. Só que descobriram um aquífero ainda maior, né? E pasme, né? Ainda é aqui no Brasil, que toma praticamente toda a região norte, pegando embaixo da Amazônia, ali, chegando aproximadamente da região central e indo até a região nordeste, então toda a região norte. Mas com o aquífero Guarani, a gente tem quase todo o Brasil, se você olhar em proporções, talvez 80% do Brasil, ele está assentado em cima de água potável. E segundo dados, somente aqui na região do Brasil ele poderia sustentar o globo terrestre, o mundo. Se acabasse toda a água do mundo, somente o Brasil poderia sustentar o globo terrestre com água potável. E olha a quantidade de pessoas, por cerca de 250 anos, aproximadamente 3 gerações, só o Brasil. Então você vê o tamanho da riqueza e como que o Brasil é um país extremamente importante para a economia mundial. Então, para nós podermos analisar, ainda falando um pouquinho de economia e de escatologia, porque o anticristo vai usar a economia para poder se ascender ao poder, né, que ele vai ser um líder político. E a gente tem, para poder entender um pouquinho do que está acontecendo na nossa nação, irmão, na nação brasileira, a gente tem que olhar para trás. Para a gente entender o futuro, a gente tem que olhar para trás. E infelizmente a história do Brasil é uma história muito triste, por assim dizer, porque muitos brasileiros não conhecem nem sequer a sua própria história. Eu não sou um professor de história, não tenho tanto conhecimento assim, mas pelo menos o básico para poder entender o que está acontecendo, né, nos dias de hoje. Quando a gente vê que o Brasil foi descoberto, que é uma hipocrisia, porque já havia moradores aqui na Terra, né, já havia nativos aqui na Terra, que eles colocaram o nome de índios. Então já havia muitos moradores aqui, muitos. A Terra já era povoada. Mas quando chega-se os navios portugueses aqui em solo brasileiro, eles encontram um povo aqui, né, que obviamente não eram chamados de brasileiros, mas já havia então aqui moradores aqui nessa terra. E quando eles vêm para cá, eles ficam admirados com a beleza da terra, com a beleza dos moradores que aqui estavam. E é de suma importância para a gente poder entender a nossa história, a gente ler a carta de Pero Vaz de Caminha. Quando ele escreve a carta, ele fica maravilhado da riqueza, o tamanho da riqueza, a quantia de riqueza que tinha na terra, e também com vamos dizer assim, a pureza dos nativos que aqui estavam. E quando veio a Europa, ela veio para o Brasil, ela trouxe doenças, trouxe a pornografia
pornografia religiosa. Lembremos que a Igreja Católica ela estava passando por um processo muito difícil e o mundo estava mudando muito naquela época. E é interessante que essa terra ela poderia ser comparada ao Jardim do Éden. As pessoas, os índios, chamados índios, né, os nativos, segundo a carta eles de Pero Vaz de Caminha, eles andavam nus e não se envergonhavam disso. Eles andavam e respeitavam-se uns aos outros. A terra tinha muita riqueza, era uma terra muito rica. E embora eles não fossem cristãos à época, eles tinham a maneira verdadeira dele de adorar e cultuar a Deus, embora de maneira errada, mas foram engolidos por algo ainda muito maior. Quando as pessoas viram as mulheres belas, os homens viram as mulheres belas, quiseram ter relações com elas, como de fato tiveram. Começaram a dar presentes, enganá-los, mediante a riqueza que eles tinham, enganar, dar coisas tolas para eles, enganando eles na inocência. Trouxeram esse cristianismo vendilhão, derrotado e apóstata da Igreja Católica, com seus dogmas falidos, e posteriormente os escravizaram e muitos morreram. Então essa é a história do Brasil. Começa desse jeito a nossa história. A partir de então, quando a carta chega e que as pessoas da Europa começam a saber que aqui descoberta uma nova terra com muita riqueza, com mão de obra para trabalhar, mão de obra escrava, começa a haver batalhas de países que queriam vir para cá para poder colonizar, para nos escravizar. E acontece exatamente que diante dessa situação toda, dessas batalhas, quem vence é Portugal. Portugal ele consegue vencer essas batalhas e nós somos então uma colônia de Portugal. Passamos a ser uma colônia de Portugal. Fomos escravizados. Trabalhávamos, olha que absurdo, né? A gente na nossa casa teve que doar as nossas riquezas, os nossos bens, e ainda tínhamos que trabalhar para as pessoas que nos roubavam. Como escravos. É uma coisa absurda, né? Mas essa é a nossa história. Então, em todo o imbróglio, no desenrolar da história, nós não vamos transcorrer tudo, até porque eu não sei tudo, mas vale a pena você dar uma estudadinha. O Brasil então ele se torna uma colônia e a gente passa a pagar tributos daquilo que nós produzimos aqui na terra. Então a gente trabalhava e a maioria daquilo que nós produzimos sempre ia para fora, ia para a Europa. Até que então houve uma revolução, a chamada revolução. E a gente deixa de, entre aspas, de ser colônia. Passamos a ser uma terra soberana. Mas uma terra soberana com... O pessoal não saiu daqui e foi embora, não. Não eram nativos, vamos falar assim, puro sangue, que deixaram a terra para que nós brasileiros pudéssemos, não, cuidar dela, cultivar e usufruir dela, não.
eram pessoas de fora que estavam ainda dominando, controlando nós aqui ainda. E aí você tem a história, eu já falei sobre isso, nós temos a história do anticristo, a nova ordem mundial, da onde que vem isso, e ela vinha se aperfeiçoando. Então já está dentro disso. E como nós sabemos que o anticristo vem da Europa, a Europa sempre teve a hegemonia daquilo que nós temos, das nossas riquezas. Então nós nunca deixamos de ser o quê? Uma colônia, nunca deixamos de ser. Apenas pessoas gananciosas que brigavam entre si, e elas acabaram um grupo sendo detentor de todo o poder aqui no Brasil. E então começa o governo com os militares, que são aqueles que brigam, detentor das armas, e eles brigam e separam e expulsam. E agora o Brasil é um país independente, uma nação independente. Lógico que isso foram vários anos, né? E posteriormente nós temos então no Brasil as eleições, e mudamos o nosso regimento e passamos a ter uma Constituição. E a gente seguia essa Constituição, passamos a seguir essa Constituição através dos presidentes, com o parlamento, e todas essas coisas, como nós temos, não exatamente nos moldes de hoje, mas já se aproxima bastante. E o Brasil, sempre houve uma guerra através dos partidos para ver quem domina o Brasil. O Brasil, por incrível que pareça, ele ainda é uma colônia. O Brasil, ele é loteado. Você tem, por exemplo, lá na região do Maranhão, a região norte, quem sempre governou, quem sempre teve no poder dessa região foi a família do Sarney. Você pega na região sudeste, quem sempre governou, essa região é loteada para a família do Neves, Tancredo Neves, Aécio Neves, e por aí vai. Sempre é a família deles que comandam, que governam. Você pega a região nordeste, por exemplo, quem governa, quem comanda, sempre foi a família do Ciro Gomes. E vem uma suscetividade. E essas pessoas, elas sempre tiveram ligadas a um poder que está acima delas. Então eles usam dos chamados partidos políticos para poder estar trabalhando. É assim que as coisas funcionam. Só que um dos partidos que foram criados e que veio nascendo e engolindo todos nesses últimos tempos, e que é uma nova, vamos dizer assim, um novo conceito começa a crescer, uma disputa, uma nova ideologia, que é com o comunismo. Então, à época, esses partidos políticos que compunham a nova ordem mundial, eles não tinham ali o PT, vamos falar assim. Eles tinham outros partidos políticos, PMDB, PSDB, não tinha essa nomenclatura. E eram poucos partidos, mas eram sempre partidos de esquerda. E eles compunham o sistema da nova ordem mundial, que vinha, conforme foi dito. As coisas, elas vão
elas vão, vamos dizer assim, é como um camaleão. De acordo com o tempo vai passando, eles vão mudando a sua cor, mas é sempre a mesma pessoa, a mesma situação. Então esses partidos políticos que fora criado eram na realidade pessoas de famílias que vinham da Europa e ainda estavam tomando conta do Brasil. Sempre lotearam o Brasil. As nossas maiores riquezas sempre foram foram doadas para fora. Mas aí começa a emergir o comunismo. E o comunismo ele vem querendo brigar diretamente com a nova ordem mundial, porque são 3 vertentes para ter hegemonia do comando global, que é o bloco eurasiano através do comunismo, a nova ordem mundial e agora vem também despontando de pouco tempo para cá, que é o califado islâmico. Então são os 3 que brigam pela hegemonia e pelo controle global. Então no Brasil começa-se então a crescer o Partido dos Trabalhadores com o comunismo. E o Partido dos Trabalhadores é a célula mais satânica e baixa, porque é ela que comanda os demais partidos dentro do Foro de São Paulo. E grande parte desse comunismo ele veio para o Brasil. Ele estava aqui instaurado através do PT e os partidos, vamos dizer assim, satélites que rodeiam o PT. Então o PT, aí o comunismo, entre aspas, acabou, se uniu à nova ordem mundial e estava sujeito a ele. Mas aproximadamente em 2014, há uma ruptura da então Rússia, da ex-União Soviética com a nova ordem mundial. Por quê? Os Estados Unidos, como eles estavam juntos, os Estados Unidos descobrem que a Rússia estava com vários bunkers antiatômicos. E eles acharam muito estranho isso, porque por que eles vão fazer bunker antiatômico? As duas grandes potências somos nós os Estados Unidos e eles, e nós estamos juntos. Por que eles estão fazendo isso? Aí foram descobrir que eles estavam planejando realmente um ataque aos Estados Unidos, porque o comunismo ele é sorrateiro, ele é satânico. E então houve essa separação. Tanto que houve bastante conflito no período de Obama com Vladimir Putin. Bastante conflito. Mas, então essa é a panorâmica geral. E aí no Brasil, o que aconteceu? Como eles estavam unidos, o Brasil, os próprios Estados Unidos, a nova ordem mundial, e quando nós falamos de nova ordem mundial, nós entendemos como os Estados Unidos e a Europa. Então a própria nova ordem mundial estava unida com a Rússia. Eles não estavam dando tanta importância no Brasil, porque as riquezas já estavam indo para a Europa. A Rússia estava, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas. Também estava usufruindo da colônia brasileira, vamos dizer assim. E o Brasil sempre foi um povo pacífico, um povo que gosta de futebol, que gosta de cerveja, que gosta de samba. Então essas festas que estão aí são festas para alienar o povo, né? Deixar o povo cozinhando, vamos dizer assim, um sapo na água morna. E o Brasil, os brasileiros, futebol, samba, ganha o seu dinheirinho para tomar sua cerveja, fazer seu churrasquinho, para estar trocando seu carrinho. Para eles tá tranquilo.
Não importa se as coisas estão caminhando mal. Lá na frente a gente vê. Depois a gente vê o que acontece. Depois a gente dá um jeitinho, chamar jeitinho brasileiro. Depois a gente dá um jeitinho. Na realidade esse jeitinho não vai funcionar. E aí agora acontece exatamente, chegamos num ponto que nós estamos vendo de ruptura. Quando houve essa ruptura dos Estados Unidos com a Europa, você pode ver que a partir daí começou o impeachment da Dilma, a cassação, perseguição ao Lula, ao PT. Mas não se engane, irmão, não se engane. Que porque tá derrubando o PT, tá tudo bem. Não, irmão, não tá tudo bem. Porque quem está no governo, quem vai estar no governo, seja PSDB, PMDB, pesquisa lá os partidos que compõem o Foro de São Paulo, que são os países de esquerda. Todos eles, irmão, todos eles que lá estão, compõem, eles são partidos que fazem parte de uma ideologia de globalismo, ou seja, de preparar um terreno para o anticristo, de entregar o poder ao anticristo. Então não importa se é PT, PMDB, PSDB, não importa. Quando outro dado, quando os Estados Unidos se aliou, a nova ordem mundial se aliou com o comunismo, com a Rússia, eles abraçaram a ideia de Lenin, de Karl Marx, de Gramsci e outros comunistas. Eles acharam a ideia e eles começaram a trazer algumas coisas. A esquerda, a nova ordem mundial, e quando você fala de esquerda, você divide entre a nova ordem mundial e o comunismo. Eles acabaram meio que mesclando as suas ideias. Um comprava a ideia de um, o outro comprava a ideia do outro. Você quer que eu dê um exemplo para você? Quando o Lula foi visitar o presidente Barack Obama, ele expôs toda a ideia dele. O comunismo, o gramscismo, lenismo, marxismo. Ele expôs para Barack Obama. E Obama fala o que dele? Esse aqui é o cara. E o próprio... Eles eram, então, até tempos atrás, eles eram, vamos dizer assim, inimigos. Inimigos mortais. E agora, eles estão unidos nesse processo. Então, acaba havendo uma mescla. Então, tanto a nova ordem mundial, quanto a própria comunismo, eles têm ideias em comum. Eles acabaram um pegando ideia do outro e somando. Mas vamos continuar. Quando os Estados Unidos descobrem que a Rússia está tramando, eles olham para o Brasil e falam: como é que está a situação do Brasil? O Brasil está tudo dominado. O pessoal nós estávamos muito amigos deles, fomos cedendo, e agora o PT está lá, comanda tudo, comprou todo mundo, vendeu tudo, aí começa então a fazer o quê? Essa faxina, entre aspas, essa faxina. Mas essa faxina que está sendo feita aí não é uma faxina em prol do brasileiro, é como uma faxina ideológica. Apenas briga de para quem que a colônia vai passar ao poder, a colônia que eu digo, a colônia brasileira, quem que vai dominar sobre ela. Porque ninguém dominou para os brasileiros. Nunca dominaram para os brasileiros. Nunca foi feita para os brasileiros. Um país mais rico do mundo, que praticamente sustenta o mundo inteiro, irmão. E nós ralando do jeito que a gente rala, a gente remete ainda ao período da colonização, da descoberta, melhor dizendo.
da, entre aspas, descoberta do Brasil, porque nós somos escravos, estamos trabalhando para essas pessoas, e eles, os países do norte, eles têm a riqueza, fica a nossa riqueza, e nós que estamos aqui somos países do sul, do hemisfério sul, do globo terrestre, somos escravos ainda. Não sei se você está conseguindo entender, compreender, mas vamos continuar. Houve esse racha. Então levanta-se o juiz Sérgio Moro, que todo mundo vai lá e ovaciona. Esse Sérgio Moro é o salvador da pátria. Não é salvador da pátria coisíssima nenhuma. O juiz Sérgio Moro, ele faz parte da nova ordem mundial. O juiz Sérgio Moro, ele é maçom. Então ele está alinhado aos Estados Unidos. Então ele só quer transferir o poder que está na mão dos comunistas. Ele quer transferir para a nova ordem mundial. É isso que está acontecendo. E a gente acha que Sérgio Moro podia ser presidente da República, que ele vai batalhar pelos brasileiros. Não vai, irmão. Você esquece disso, que não vai. Esquece disso. O Brasil, ele tem dono. Nós somos escravos. Infelizmente essa é a palavra. Nós somos escravos. Nós não somos livres, nós somos escravos. E não vai acontecer essa situação de libertação. Só que o que está acontecendo? Diante dessa situação toda que nós estamos vivenciando, com essa briga do comunismo com a nova ordem mundial, quem sofre é o brasileiro. É nós que sofremos. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. É nós que estamos sofrendo. É sempre a gente que vai pagar o preço. 95% da riqueza do mundo está na mão de 5% da população mundial. Enquanto os outros 5% da riqueza mundial é dividido entre os 95% da população. É absurdo, mas é uma realidade, é assim que funciona. Mas então há uma guerra entre a nova ordem mundial e o comunismo. E aí entra a China pro meio, Coreia do Norte, entra esses países, tá? Alguns países ali da África, enfim. Então o que nós estamos vivendo nesse tempo, essa história que nós estamos vivendo nesse tempo, essa situação difícil, é essa briga que está acontecendo, tá? Nós estamos bem diante dela, está acontecendo diante de nós. Expuseram a face mais imunda do PT e do comunismo. Mas a nova ordem mundial foi muito suja, muito achincalhada. Você pode ver que a perseguição do Sérgio Moro é apenas com a condenação dele. É em cima do Lula. Repara pra você ver. É tudo em cima do PT. E uns ou outros ele pega por baixo ali, que fazia uma trama com os partidos da nova ordem mundial, mas não tem condenação. Pode até ser que ele na frente eles sejam condenados, mas vão ser libertos. Vão ser condenados de fachada, mas vão ser libertos depois. Pode ver, a Aécio Neves não deu nada. Tá certo que estão esperando aí eles estão esperando as eleições, né? E aí as pessoas não sendo reelegidas, eles perdem o foro privilegiado. Mas o negócio é tão sujo que eles não têm amizade com ninguém. Se eles derrubam, prendem talvez o Aécio Neves, porque foi exposto às vísceras dele, mas o partido não vai ser caçado. Eles não vão derrubar o partido, vai continuar o partido, vai vir outras pessoas, só vão trocar as pessoas, mas a ideologia vai continuar. É uma coisa satânica mesmo, né, irmão? É absurdo. Mas,
Então é isso que está acontecendo. A nova ordem mundial brigando com o comunismo pela hegemonia mundial. E o Brasil é peça-chave. Nós estamos diante disso daí. Não vai demorar, irmão, para ter um embate. Não vai demorar para ter o embate, o confronto da nova ordem mundial com o comunismo. Não vai demorar. É a terceira guerra mundial, outros chamam de guerra de Gog e Magog. Não vai demorar. Ela vai acontecer a qualquer momento. Recentemente a gente viu que poderia acontecer com a Coreia do Norte agora, né? O mundo está polarizado em vermelho e azul, né? Os azuis é chamada direita, que não existe, esquece isso que não existe. A política, conforme eu falei, ela é governada por demônios reptilianos. Então não existe direita e esquerda, não existe isso daí, tá? A gente é tudo esquerda. Só que acontece, tá uma incógnita, irmão. Levanta um presidente e esse presidente tá dando o que falar. A gente não consegue ter toda a dimensão, mas a gente consegue olhar e observar as coisas e montando um quebra-cabeça conforme as peças vão sendo dadas, né? A gente vai montando. Mas levanta-se então o presidente Donald Trump. E esse cara é uma incógnita, irmão. Esse cara é uma incógnita, porque ele aparentemente ele é de direita, ele está derrubando tanto a nova ordem mundial, porque a nova ordem mundial é uma aliança dos Estados Unidos com a Europa. Então ele está se afastando da Europa. E aí é muito estranho isso aí, né? Ele é contra as ideias de esquerda, porque tanto a nova ordem mundial como o comunismo eles são de esquerda. Ele é contra as ideias de esquerda, aborto, legalização de drogas. Ele é dito, e eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, muito menos por ele, cristão. Ele é dito cristão. Então ele está fazendo coisas que aparentemente são coisas vamos falar assim, da direita. Aparentemente ele está fazendo, aparentemente. Mas é muito estranho isso daí. É muito estranho porque a nova ordem mundial e o comunismo tá vendo isso de braço cruzado, não tá fazendo nada. Ele tá aí, ó, falando e fazendo, e tem um protestinho aqui, outro protestinho ali e tal, mas não tá acontecendo nada. Ele muda a embaixada de Israel para Jerusalém, reconhece Jerusalém como capital de Israel. Foi um estardalhaço, fala daqui, fala dali, mas também ninguém fez nada. Então dá a entender que ele é contra a nova ordem mundial e o comunismo, a globalização, e que ele é um cristão de direita e que está vindo derrubar tudo. O que dá a entender é isso, mas eu fico com o pé atrás. Pode ser que ele seja um presidente levantado por Deus para poder... Pode ser, mas eu não acredito. Por quê? Se você olhar, vamos ainda somar as coisas. Vamos, como diz Dom Werneck lá nas lives dele, né? Vamos mexer as peças do tabuleiro. Quando a gente olha no cenário escatológico, a gente vê que o tempo realmente da igreja, tem vários vídeos aí que eu falo sobre isso, você pode estar vendo aí. O tempo da igreja, ele se acabou. A era da graça, ela acabou. E a gente está vendo que o apocalipse, ele está aí às portas, né, de acontecer. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. E
e a mudança de dispensação. Bom, irmão, assim sendo, qual seria o sentido agora de um... Eu falei que eu não creio num avivamento. Tem outros vídeos que falam sobre o avivamento. Tem avivamento vindo, que eu também não creio nesse avivamento, que não virá. Então, por que o Donald Trump iria fazer essa mudança e trazer essa paz e acabar com o esquerdismo, com o comunismo, acabar com a nova ordem mundial? Por que ele faria isso? Por que Deus também permitiria isso se o tempo de fato acabou? Nós já chegamos nos 6.000 anos que foi dado para o homem. E agora nós estamos chegando no período da faxina, os 7 anos de faxina de Deus nessa terra para instaurar o milênio. Por quê? Depois de passar 1.000 anos, aonde completará então os 7.000 anos, e aí a terra será destruída. Então por que o Donald Trump estaria vindo, derrubando tudo isso, acabando com tudo, se as coisas já estão prestes a... Entende? Eu tenho uma ideia. Talvez o Donald Trump foi permissão da nova ordem mundial e da esquerda somente para poder ele ser a fagulha, para poder incendiar, para poder explodir esse barril de pólvora chamado mundo. Porque o mundo hoje já está todo preparado para... O mundo hoje já são esquerdistas, até a igreja hoje é esquerda. Parece absurdo, mas é. A igreja hoje ela está na esquerda, liberal. Olha o que está acontecendo dentro das igrejas. A aceitação do homossexualismo. Por incrível que pareça, a igreja vai aprovar até o aborto. É uma coisa horrenda. Esse liberalismo que estamos vivenciando, não se prega contra o pecado, não se prega o reino dos céus, não se prega a santidade, e quando se prega e vê as coisas que estão erradas, não faz mais nada, só prega e fica quieto, não toma decisão. Então, para mim, o Donald Trump ele foi levantado apenas como uma fagulha para poder explodir o barril de pólvora. Entendeu? Pra mim ele foi levantado para isso. Eu creio nisso. Porque é muito estranho. Você vê agora, por exemplo, a mídia não fala sobre isso, mas a Venezuela está sofrendo já, está em processo de intervenção militar por parte dos Estados Unidos. Então, recentemente a mídia também brasileira, e a mídia brasileira ela é comunista, ou melhor dizendo, ela faz parte da nova ordem mundial, mas o Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele teve aqui, a mídia brasileira, que é esquerdista, não falou uma linha. Ficaram quieto. E ele esteve aqui para dar uma olhada na bagunça que está acontecendo. Porque tá acontecendo agora em Cuba a reunião do Foro de São Paulo, que é para implantar o comunismo na América Latina de vez, em janeiro de 2019. Por esse desespero que tava para soltar o Lula, aí não conseguiram soltar o Zé Dirceu, que é a outra mente pensante, cabeça pensante, desculpa a expressão, é a outra cabeça pensante do Foro de São Paulo. Então ele foi lá para poder determinar, para poder traçar as diretrizes. Queriam libertar o Lula nessa manobra aí, na surdina aí, não conseguiram. Mas dentro do próprio Foro de São Paulo é uma briga entre eles, irmão, para ver quem que vai comandar, quem que vai. E o Foro de São Paulo tá ali, o PT,
PMDB, PSDB, quase todos os partidos estão ali dentro ali. Então, eles estão reunidos lá para implantar o comunismo no Brasil. O esquerdismo, o socialismo. E o Pence veio, não só no Brasil, mas na América Latina toda. Mas o Brasil é peça-chave, é o maior país. Já temos a Venezuela, temos alguns países aqui da América do Sul e Central que já são de esquerda. Aliás, que já são socialistas, comunistas. E o Brasil é peça-chave para isso. Os chineses já estão em peso aqui, porque agora os chineses compõem o Partido Comunista. Agora, encerrando aqui, irmão, a gente está dentro dessa briga toda, dentro dessa luta aí, de comunismo, de nova ordem mundial, e o brasileiro sofrendo. Sempre fomos colônias, sempre fomos escravos, e isso não vai mudar. Desculpa dizer, vou votar no Jair Bolsonaro. Ele tá aí com as propostas e tal, mas eu também não confio nele não. Aliás, eu não confio em nenhum salvador da pátria. Eu confio somente em Jesus Cristo. Só nele eu confio. E dentro dos modos que está aí hoje, se não fosse para expor tudo e fazer uma Constituição em que o povo tivesse presente para poder... A Constituição, eles vão lá, senta, reúne e faz essa aqui é a nova Constituição, toma. Come. Não há uma aprovação, o povo não lê, não ensina o povo para que haja uma aprovação da Constituição. Então, ela não é feita em favor do povo, é feita em favor deles, né? Então, se não houver uma mudança drástica, realmente alguém que defenda realmente essa mudança total e que legisle o povo, uma legislação que condene, que vá lá e faça uma legislação para condenar os próprios governantes, talvez até com pena de morte, mano. Se for pego roubando ou lesando a pátria, é pena de morte. E pôr o povo para julgar realmente ali, eu não acredito não. E eles jamais vão fazer isso, obviamente que eles jamais vão fazer isso. Então, eu não acredito. Eu particularmente vou votar no Jair Bolsonaro porque é o menos pior, infelizmente é isso. Anular o voto não adianta, pelo menos vai dar é o que parece que vai dar pelo menos um refrigério para nós, um tempo. Só isso, mas dizer que eu confio nele, não. O cara que vai lá na maçonaria, vai lá falar lá na maçonaria lá, que é a nova ordem mundial, vai lá pedir voto, pregar lá, tá errado, já perdeu a credibilidade, tá dentro do sistema. Mas então, nós estamos passando por essa dificuldade, irmão, por essa luta, por essa peleja dentro da nossa nação, e a gente sempre vai sofrer. E aqui é que eu entro, irmão, a gente tem que sair do sistema. A gente precisa sair do sistema, pelo menos no campo do espiritual, e buscar refúgio no espiritual, crescer espiritualmente no Senhor, porque senão, desculpa eu dizer isso pra você, olha, infelizmente a gente vai sucumbir, ficar dependendo de homens. Como diz a palavra de Deus, maldito é o homem que confia no homem, faz do braço da sua carne a sua força, faz a sua força através do seu braço, né? Então, a nossa confiança vem no Senhor, como diz o salmista, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, o nosso socorro tem que vir de Deus, viver uma vida espiritual, porque as coisas, elas estão ao mesmo tempo esclarecidas e ao mesmo tempo confusas, conforme foi falado aí. Então eu não sei porque que o Donald Trump está aí, qual é a posição realmente dele. Ele dá a entender que é um cristão, que é um cidadão de direita, mas é muito preocupante a
acreditar nele. Eu não acredito. Mas ele está vindo fazendo, entre aspas, uma faxina, tirando do comunismo. Não sabemos se ele faz parte da nova ordem mundial, se ele está se disfarçando de direita. A palavra de Deus diz que o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Não sabemos se ele está se transfigurando, se ele está vestindo uma capa de direita aí. Não sabemos, tá? Não sabemos. O fato é que ele está vindo fazendo uma faxina. Eu acredito que vai haver assim, uma intervenção no Brasil norte-americana, porque não espere intervenção militar no Brasil, não espere. Bolsonaro também, dificilmente ele vai conseguir fazer alguma coisa, porque governar lá com todos os deputados, senadores da esquerda, fazendo parte da nova ordem mundial, do comunismo, ele não vai conseguir fazer muita coisa não. E se ele acionar as Forças Armadas já são comunistas, já são de esquerda, já estão cooptadas, tá? Ah, toda ela não, mas é muito difícil. A cúpula dela é vendida assim. E eles trabalham com a corrupção, né? Comprando as pessoas. Então, como se diz, eles vinham com muito dinheiro para as pessoas ficarem amarradas na mão deles, né? As pessoas estavam amarradas na mão deles. E assim eles fizeram. Então não espere que venha algum general, as coisas, fazer alguma coisa, porque não vai fazer, eles não vão fazer. Pode haver uma insurgência e os Estados Unidos entrar aqui no Brasil e usar dessa insurgência, dar todo o apoio. A gente está vendo muito aparato militar norte-americano chegando aqui no Brasil. Isso aí tá meio estranho. Então, que eles vão querer tirar de vez o comunismo, isso aí eu não tenho dúvida, né? Agora, se eles estão trabalhando para a nova ordem mundial, aí eu acredito que sim, mas por outro lado é meio perigoso isso aí. Ele está trabalhando para nova ordem mundial, colocando um conceito ideológico também cristão nas pessoas. Demoraram muito tempo para eles tirar isso da mente das pessoas, né? Porque o cristianismo verdadeiro foi tirado da mente das pessoas. As pessoas têm título de cristão, de crente, mas eles não, de fato não são. Se a gente fizer uma leitura curada da Bíblia, a gente vai ver que realmente o que está sendo pregado, ensinado e vivenciado hoje, nada está mais longe do cristianismo do que o cristianismo moderno. Então é isso, irmão. A gente está vivendo essa fase difícil, essa fase complicada, aqui na nossa nação, e nós temos que estar vigiando, orando, saindo do sistema, saindo da Matrix, conforme eu já preguei e falei num vídeo anterior, um vídeo aí saindo da Matrix. Você pode dar uma olhada lá, como sair da Matrix e vivenciar. Mas e a nossa parte carnal, a nossa vida? Deus vai cuidar. Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos sustentar. E é importante confiarmos no Senhor. Voltar ao evangelho simples, puro, verdadeiro. Uma vida de intimidade com o Senhor, de santidade, de renúncia. Então é isso, mano. É isso que está acontecendo na nossa nação. É a leitura que eu tenho disso tudo. Tem coisas que não dá pra gente entender, não sei tudo. Em especial essa situação se levante aí do Donald Trump, essa ascensão da chamada direita no mundo aí, né? Vários países estão se levantando de direita, tendo presidentes de direita. Essa briga que está acontecendo aí, vamos ver o que vai acontecer, desenrolar. Esse ano de 2018 é um ano muito importante, mano. Irmão, que Deus abençoe você. É um vídeo um pouquinho extenso aí, mas espero ter esclarecido, elucidado alguma coisa, acrescentado alguma coisa àquilo que você já tem aí, tá? Que você já sabe, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.